Gente, hoje eu quero compartilhar algo com vocês que eu acho que vai fazer sentido para muita gente. Michele, todo mundo pode ser instrutora? Não. Estou aqui fazendo almoço e pensei muito se eu compartilhava ou não isso aqui com vocês, mas decidi compartilhar. Não, gente. Fazer, qualquer pessoa pode fazer. No sentido de unhas, qualquer pessoa que enxergue e que tenha mãos pode fazer unhas, mesmo que seja alguém, por exemplo, na cadeira de rodas. Tranquilo, a pessoa vai conseguir fazer. Uma pessoa, por exemplo, que é cega, ela não vai conseguir fazer, mas uma pessoa de cadeira de rodas, ela vai conseguir fazer. Então, você não precisa necessariamente ser uma pessoa que anda para fazer. Por exemplo, uma pessoa para cantar, desde que ela tenha 2 ouvidos e uma boca, mesmo que ela tenha uma dificuldade auditiva, mas se com o aparelho resolver, ela vai conseguir cantar. Não necessariamente. Agora, uma pessoa que é muda, por exemplo, ela não vai conseguir cantar. Então, assim, tem coisas que se a pessoa tiver, ela vai conseguir. Agora, tem coisas que é dom. E ensinar é um dom. Então, nem sempre aquilo que você consegue fazer, você consegue ensinar. E eu vou explicar para vocês, vou contextualizar vocês o porquê disso. Eu estava fazendo aula de canto pela segunda vez com a mesma pessoa. A primeira vez, ela não morava aqui. E a gente fazia aulas online. Então, eu achei que o problema fosse porque era online. Realmente, online estava muito ruim. Mas acabou que ela mudou para cá. E depois de um tempo, o pessoal lá da igreja estava querendo também ter aulas de canto. E eu indiquei essa pessoa para que essa pessoa pudesse ministrar aulas lá pra gente em grupo. Até aí tudo bem, nada demais. Mas aí, o primeiro mês foi um pacote de 12 aulas. Então, quando você tem um pacote aberto, que você não sabe quantas aulas vão ser, você ainda consegue não se programar 100%, porque você não sabe quantas vão ser. Então, você vai indo e vai ministrando e vai vendo como é que vai desenrolando. Mas quando você já sabe, nesse caso foi um pacote fechado de 12 aulas, você precisa programar um assunto para cada aula, um desenvolver, um desenrolar a cada aula, senão fica chato. E aí tá. Aí o primeiro mês começou muito bem, porque mesmo quem já tinha alguma experiência com canto, mesmo quem não tinha nenhuma experiência com canto, pegou todo mundo como se fosse do zero, até aí eu achei muito interessante. O segundo mês já deu uma desandada, porque começou passando algumas coisas diferentes, algumas coisas novas, sabe? Que a gente meio que estava evoluindo, que é o ideal, inclusive. Mas depois já começou a ser uma coisa assim, a aula que antes durava 2 horas, né? Porque eram 11 pessoas. Aí já começou a durar ali 1h30, 1 hora, parece que tava meio com pressa, parece que, tipo assim, o assunto que eu tinha para passar aqui hoje era isso e acabou. Sendo que assim, você como instrutora, você tem que sempre ter cartas na manga. Então, peraí, acabou aqui, mas eu acho que dá para colocar um outro assunto aqui para poder render um pouco mais. E aí, só nisso o povo já começou a desanimar. Então, nós começamos numa turma de 11, nisso já estava indo mais ou menos 7, 8 pessoas. Então, para vocês verem que a opinião não foi unicamente minha. Mas aí a coisa conseguiu piorar um pouco mais. Quando foi se aproximando dos 3 meses e no terceiro mês, né, que eram as últimas aulas, parece que tudo que tinha para ser passado já foi passado. Aí começou a passar umas coisas assim, muito aleatórias e muito sem sentido. E aí a coisa desandou mais ainda, porque daí começou aí 5, 6, 4 pessoas. Por quê? Porque tava chato, tava cansativo e principalmente sem sentido. E quando você está fazendo algo, aquilo precisa ter sentido para você ter motivação para ir. Porque se não tiver sentido, não tem motivação, você desanima e não vai mais. Então, assim, parece que já tinha sido passado tudo o que tinha para ser passado. E aí a pessoa começou assim, agora vocês vão... Quando você é instrutora, porque assim, eu não posso falar como cantora, porque eu não sou cantora. Eu não posso
falar de algo que eu não conheço, mas eu sou instrutora. Então, como instrutora, eu posso falar. Agora, você não pode passar para alguém, cobrar de um aluno aquilo que você não ensinou. Então, primeiro você ensina, depois você se certifica que o aluno aprendeu, aí você dá desafios e faz com que ele evolua. Se você não ensinou, você não pode cobrar. Então, por exemplo, eu vou pegar 3 músicas aqui aleatórias e vocês vão descobrir qual que é o tom das músicas. Oi? Você ensinou qual que é cada tom? Qual que é cada nota? Você ensinou como que acha isso? Você nos certificou que a gente aprendeu isso? Não, você simplesmente deu o desafio. O que aconteceu foi um fracasso, um desastre total, até porque das pessoas que estavam fazendo aula de canto, 1 ou 2 tocava instrumento, o restante ninguém tocava, e até quem tocava instrumento errou, porque não era o acorde, né? Era a nota. Então foi um fracasso. Ali eu já desanimei, já desisti, já falei que eu não iria mais. Nisso já estava indo nesse rumo aí das 4, 5, 6 pessoas no máximo. Ou seja, eu tinha diminuído metade do povo. Aí, como não bastava, né? Só isso. Aí começou no próximo que eu falei assim, não, o próximo vai ser um pouco melhor, né? Vocês vão ter que escrever uma música com melodia, ritmo e harmonia. Me diz como que uma pessoa que não sabe nem o que é uma clave de sol vai escrever uma música com ritmo, melodia e harmonia. Melodia, para quem não sabe, é a letra. Harmonia seria essa questão do ritmo em si da música, né? E as notas musicais, me fala. A música vai começar. Lá, si, dó, mi, fá, sol. A gente precisaria, gente, tocar algum instrumento muito bem. Até porque eu conversei com um cara que ele, de fato, é cantor, compositor e tudo mais. E ele falou, Michele, compor é dom. Não é assim, vou escrever uma música. E se você não sabe tocar um instrumento, você vai até conseguir fazer a música e, assim, cantarolar, né? Mas com nota, se você não sabe as notas, como que você vai fazer isso? Milagre? Por adivinhação? Por aspersão? Então, assim, eu talvez nunca tenha acesso a essa pessoa para falar isso para ela. Mas se um dia ela ver esse vídeo, eu gostaria, e outras pessoas também que querem ser instrutoras, independente da área que seja, nem tudo que você sabe passar para alguém. E quando você recebe uma proposta, analise essa proposta para ver se você tem condições e competências técnicas para que isso seja passado. O que eu faria no lugar dessa pessoa? Primeiro mês, 4 primeiras aulas, eu passaria a base. Respiração, afinação, exercícios, músicas que trabalhem essa questão mais fáceis e que são músicas menores para as pessoas ir se familiarizando. Divisão vocal, aquela coisa toda. Segundo mês, eu pediria para cada um dos 11 para que essas pessoas pegassem cada um e trouxesse uma música que toca muito na igreja. Afinal de contas, a gente queria aprender a cantar e não aprender a escrever. Enfim, uma música que toca muito na igreja. Iria trabalhar com aquela pessoa, aquela música que ela trouxe, e depois, quando ela tivesse aí com o grupo todo, fazendo divisão vocal, harmonicamente, tudo bacaninha. No último mês, eu pegaria eu como instrutora, porque não é o aluno que tem que fazer, é a instrutora que tem que fazer. Levaria as 11 músicas, uma de acordo com o timbre vocal de cada um, trabalharia aquela música com eles, individual, e depois no grupo. Gente, ficaria muito melhor. A aula ficaria muito mais dinâmica, muito mais prática, muito mais otimizada. Por quê? Porque o aluno ele tem que querer ir para a aula. Sabe aquilo que você fala assim, nossa, hoje é terça, amanhã é quarta, amanhã é o dia da aula. Nossa, eu vou me preparar porque tá chegando o dia da aula. Nossa, eu preciso fazer aquela atividade porque tá chegando a aula. Nossa, que legal, eu tô indo para a aula. E não aquela coisa assim, nossa, podia parecer um imprevisto, né? Pra mim não ter que ir na aula. Nossa, aquela aula chata é hoje, meu Deus do céu, não tô acreditando. Então, assim, tava chato, tava maçante, tava cansativo, tava uma coisa assim, despreparada, uma coisa jogada, uma coisa mal feita. Porque o que acontece com os alunos?
isso de um modo geral. Se o aluno, ele ficar, como que eu posso explicar para vocês, frustrado, automaticamente ele vai ficar desanimado. Então, assim, o que você tem que trabalhar é para que o aluno não se frustre. Não é que ele não acerte, ou né, que ele só acerte e não erre. Não, ele pode errar, mas que ele não se frustre com isso. E é por isso que você primeiro ensina, depois você trabalha aquilo que foi ensinado, certifica que ele aprendeu aquilo, para daí você passar um desafio. Você não passa um desafio direto, não joga uma coisa assim, gente, não tô a fim de trabalhar não, foda-se pra vocês, então eu vou passar isso aqui, ó, e vocês fazem lá na casa de vocês e na próxima aula a gente corrige. Não é assim. Por quê? Porque daí você não aprendeu, o aluno, você não passou, o aluno não aprendeu, não vai conseguir fazer, vai ficar frustrado porque não conseguiu fazer, vai ficar desanimado, e ele ficou desanimado, gente, acabou. Dali pra frente você pode ser o melhor instrutor do mundo que acabou, já era. Então, assim, o que eu falaria para essa pessoa e para todo mundo que quer ser instrutor? Não é porque você sabe fazer que você vai conseguir passar. Então, assim, treina bastante passar o seu conhecimento. Quando receber uma proposta que tenha uma quantidade fixa de aula, faz um cronograma bonitinho, sabe? Não é vergonha nenhuma falar que não sabe, falar que não consegue. Não é vergonha pedir ajuda para os seus alunos. O que vocês gostariam de aprender? O que vocês gostariam de ver? Não é vergonha, é muito melhor. E assim, pega outras pessoas, né, que fazem a mesma coisa que você ali, né? Então, tipo assim, quem são os outros instrutores que você tem como referência? Quem são os outros cantores que você tem como referência? As outras neodesigners que você tem como referência? Como que elas dão curso? Como que é o curso delas? O que elas fazem que você acha que poderia trazer para você? Porque eu, nesse período, eu comecei a acompanhar outros instrutores de música. E eu vi a diferença. Então, assim, é isso que eu queria deixar para vocês.